Saudações. Bom, este pretende ser mais um vídeo da série Palavras ao Vento, em que eu respondo perguntas, né? Mas dessa vez eu vou respondê-la a partir de uma notícia que eu encontrei hoje enquanto mexi nas minhas redes sociais. Um deputado chamado Erika Hilton, pelo menos esse é o nome fantasia, que se identifica obviamente como mulher, teve seu visto de entrada nos Estados Unidos modificado para o sexo masculino, né? Ou seja, ele se encontra registrado como sendo do sexo masculino. E ele reclamou dizendo que isso era uma transfobia de Estado. Isso me dá uma oportunidade de dizer muitas coisas que a gente tem acumulado. Eu acredito que muitos de vocês também têm acumulado, e que às vezes a gente não segura, às vezes a gente quer realmente falar a verdade. E a gente não pode ser covarde ao ponto de se negar a dizer a verdade quando ela deve ser dita. Mas a gente tem segurado tanta coisa, a gente tem se policiado tanto. E talvez o estágio em que as coisas se encontram seja produto justamente de nossa negligência, de nossa covardia. É preciso falar as coisas como elas são. No final desse vídeo, eu vou ler um texto que explora um pouco essa questão da transexualidade do ponto de vista, digamos, psicológico. Mas, por enquanto, só gostaria de fazer a seguinte consideração. Por que os seus problemas devem ser alçados a um problema social? A um problema de toda a sociedade. Porque os seus delírios, as suas fantasias, as suas dores, que são bem particulares, ou melhor, os modos como você lida com as suas dores, por que isso tudo tem que ser um assunto de suma importância da política nacional? Porque os seus problemas particulares devem se tornar o centro de todos os esforços políticos da sociedade. Isso não faz sentido. Mesmo que fosse normal um homem se identificar como mulher, uma mulher se identificar como homem, por que isso seria um problema político? Isso não faz sentido. Eu acredito que quando essas coisas começaram a entrar na esfera política, muita gente tinha essa noção de que não faria sentido. Mas, por uma série de razões, esses problemas acabaram entrando na política, esses problemas que são extremamente particulares acabaram entrando na política. Bom, mas como não pode ser um problema social se existe violência contra essas pessoas, contra essas minorias? O problema da violência contra pessoas transexuais, ou contra gays, contra lésbicas, enfim, é um problema de segurança pública. Isso tem muito pouco a ver com o fato de a pessoa ser transexual, até porque muitas vezes essa violência é praticada entre eles, entre esses grupos. Como nós temos, inclusive, bons levantamentos estatísticos acerca disso. A sociedade tem esgotado suas energias na resolução de problemas que, para começo de conversa, eles são insolúveis. Sempre vai existir violência contra transexuais enquanto eles existirem, porque eles são seres humanos, e todos os seres humanos, principalmente no Brasil, estão sujeitos à violência. Então, quando que é o ponto final dessa pauta? Quando é que eles vão se dar por satisfeitos? Eles já têm todos os direitos que uma pessoa comum tem, que uma pessoa heterossexual tem. Que direito mais eles querem? Então, nós chegamos num ponto ridículo. Transfobia de Estado. Ora essa, por acaso ela foi violentada fisicamente com essa mudança do registro dela de feminino para masculino? Ah, mas ela se sentiu violentada. O problema é dela. Não é um problema do Trump, dos Estados Unidos ou da sociedade brasileira se a pessoa se sente ofendida. Procure um psicólogo. Sentir-se ofendido não constitui objetivamente uma violência. Eu posso me sentir ofendido por muitas coisas, mas eu não posso transformar isso em um problema social e político. Talvez essa vitimização fosse minimamente plausível, embora extremamente questionável, há 20 anos atrás. Porque, de fato, na mídia, por exemplo, ainda era um tabu
expor relações sexuais, etc. Mas hoje vocês têm a mídia. Vocês, homossexuais e transexuais, vocês têm a mídia. Vocês têm um aparato gigantesco. Vocês não podem mais dizer que são minoria do ponto de vista da distribuição do poder de influência, inclusive do poder político, enfim. Existem cotas para transexuais em universidades públicas. O que não faria sentido. Qual a dificuldade de aprender que uma pessoa que se identifica, quando adulto, como transexual, que dificuldade de aprender, ou que desigualdade, enfim, no aprendizado justifica a criação de cotas para elas entrarem em uma universidade pública? Isso não faz sentido. Isso é ocupação de espaço, isso é estratégia de ocupação de espaço. Não é porque você se sentiu ofendido que aquilo constitui objetivamente uma ofensa, uma violência, ou mesmo um crime. Isso não faz sentido. E eu não estou fazendo uma discussão jurídica aqui, porque as leis mudam. E, obviamente, vocês também têm poder judiciário. Alguns podem vir comentar, mas você está se preocupando com a sexualidade dos outros. Não é que eu estou me preocupando com a sexualidade dos outros. Eles é que esfregam essa sexualidade na minha cara o tempo todo. Na cara de todos nós. Eles desfilam publicamente, tranquilamente, o tempo todo. Eles esfregam na nossa cara o tempo todo. Eles fazem questão, eles têm algum problema. É um problema mental. Eles insistem em se expor, em esfregar a sexualidade deles na nossa cara o tempo todo, em erguer essa bandeira do orgulho como se fosse uma coisa realmente bela, né? Não tem nada de bonito no orgulho. Não tem nada de lindo no orgulho. O orgulho é detestável. Isso do ponto de vista de qualquer religião, inclusive. O orgulho é o pecado de Lúcifer, é o pecado de Adão, como eu comentei no último vídeo, né? Eu acho que comentei alguma coisa assim no último vídeo, inclusive, de passagem. É algo realmente preocupante, porque parece não, eu estou realmente convencido de que isso é produto de um processo de enlouquecimento coletivo. As pessoas estão enlouquecidas, estão sendo conduzidas para doenças mentais, para problemas mentais, enfim, psicose de todos os tipos. Talvez seria interessante chamar um psicólogo para dar detalhes disso. Mas isso é insuficiente para identificar o que é uma mente sã de uma mente doente. Vocês têm uma mente doente. Verdade seja dita. Eu acho que qualquer pessoa que tem o mínimo de honestidade vai identificar isso e vai ter que admitir. Vocês têm algum problema mental. A culpa não é nossa, da sociedade, do Brasil, do Trump, do universo, de Deus, enfim. Se você sofre pelo fato de as pessoas não te reconhecerem como mulher. É realmente importante para você ser reconhecido socialmente? Se é realmente importante para você ser reconhecido como mulher pela sociedade, você tem algum problema. Não basta que você mesmo se reconheça como mulher, você quer ser tratado por quê? É uma coisa surreal. É uma epidemia de doenças mentais que tem afligido bastante as sociedades, especialmente ocidentais, mas não ocidentais. Não se enganem, viu? Não se enganem com esse negócio de que isso é puramente ocidental, porque não é. Bom, contudo também não é liberal, propriamente dito. Existe um problema sério nesse negócio de dizer que é puramente um individualismo. Porque essas pessoas que se separam dos modelos tradicionais de vida, elas não ficam numa ilha deserta. Elas se conectam e se juntam a outros grupos. Então tem um mecanismo coletivo também aí. A pessoa, ela, entre aspas, se liberta das amarras tradicionais, enfim, para aderir a outros grupos, a grupos marginais. Mas elas se encontram perfeitamente despersonificadas também nesses grupos. É uma coisa muito interessante. A pessoa, ela acha que se libertando dos modelos tradicionais, ela vai realizar a plenitude de seu ser, né? Ela vai realizar a sua autenticidade existencial, etc. Conversa fiada, porque quando a pessoa migra para esses grupos menores, ela incorpora todos os trejeitos desse grupo, a maneira de se vestir, a maneira de falar. É uma despersonificação tremenda.
Isso não é liberdade. Eles ficam mais uniformizados do que eles estavam quando eles integravam um modo tradicional de existência. Então eu vou ler o texto que eu falei para vocês. Um amigo meu no Facebook comentou com esse texto em uma postagem minha. Ele atribui esse texto a Nina Borges. As razões que motivam homens e mulheres a se declararem trans são distintas. Mulheres querem se distanciar dos estereótipos do sexo feminino, tanto que muitas começam dizendo que são apenas não binárias. Muitas são autistas e processam o pensamento e as emoções de forma diferente, e foram cooptadas por esse culto. Outras são borderline, anoréxicas, bulímicas, com transtornos dissociativos. Comorbidades nessa população são largamente observáveis em bancos de dados de vários países. Historicamente, mulheres são também mais suscetíveis à contágio social. Isso é uma verdade, inclusive, muito abordada aqui no canal, naquela época que a gente falava bastante de metafísica do sexo. Né? Homens, por sua vez, em sua maioria, possuem parafilias. Mulheres não costumam fazer parte do perfil clínico parafílico e, historicamente, nunca fizeram parte do perfil clínico transexual. Isso é invenção recente. A maioria dos homens que se declara trans possui autoginefilia, com ou sem vício em pornografia e masturbação excessiva. Sim, ambas as variáveis são altamente correlacionadas com o travestismo. Esses homens querem se tornar a mulher que eles consideram atraentes na cabeça deles, e pela qual estão apaixonados. A motivação para ser mulher passa pelo desejo erótico. Mas eles não vão admitir, porque dizer que nasceram no corpo errado ganha simpatia pública. E ficamos por aqui. Se inscreva no canal se você chegou aqui agora. Se você já é inscrito, deixe sua curtida. Bom, é isso, então fique com Deus e até a próxima.